Olá, Curicas! Neste capítulo do módulo 2, nós iniciamos com a Mafalda, né? Só para voltar aqui para vocês entenderem, né? Nós estamos falando sobre diversões em quadrinhos. Na aula passada, do dia 27, nós tivemos uma atividade com tirinhas e história em quadrinho, né? Que vocês tinham que montar uma historinha. Um personagem que aparece muito nas aulas de português e filosofia, a Mafalda, né? E nós temos esse início, né, mencionando Ziraldo, que foi, né, uma das maiores publicações da série Flix, né, com o livro O Menino Maluquinho. Tem essa atividade que nós iremos corrigir na aula, uma atividade de interpretação, leitura e gramática, né? E a aula de hoje, a videoaula, ela vai trabalhar com linguagem verbal e não verbal e mista, que não é um assunto novo para vocês, né? Então, para iniciar, vamos revisar, vamos falar um pouquinho sobre linguagem, né? Muitos estudiosos da linguística, da área das letras, tentaram definir, né, dar um conceito para a linguagem. Por muito tempo pensou que a linguagem era uma invenção cultural, e aí o que diferenciava o homem dos outros animais. A partir daí, é que sempre quando se fala em linguagem, fala sobre a questão da arara, do papagaio, né? Mesmo sendo considerada ainda um diferencial entre homens e animais, a linguagem não é exatamente um produto da cultura. Ela é uma habilidade que devemos desenvolvê-la, né, por instinto. Então, instinto, nesse sentido aqui que eu falo, gente, é um impulso inconsciente que faz os animais agirem de acordo com suas necessidades de sobrevivência, né? Então, assim, quando aprendemos a falar, como as aves aprendem a voar, agimos inconscientemente, né? Então, mesmo sem nenhuma instrução formal ou esforço consciente, os bebês aprendem a falar. E com o passar do tempo, essa habilidade vai se desenvolvendo e, sem percebermos, logo passamos a produzir, né, palavras soltas, a produção de texto cada vez mais complexo, a construção de uma leitura, essa capacidade, né, essa capacidade de simbolizar. Então, o nosso universo social, ele é repleto de símbolos. Se você pegar as placas, os textos, objetos, gestos, imagens, números, os textos nas redes sociais, ele é cheio de símbolo. Então, esse conjunto de símbolos empregados, que tem como objetivo estabelecer uma comunicação, nós damos o nome de código. E esse código que interage com os nossos semelhantes. É a partir desse código, né, utilizando esse código, que vamos interagir com os nossos semelhantes. E aí nós vamos refletir sobre a realidade, transmitir valores, conhecimento. Tudo que está à nossa volta, ou mesmo aquilo que não existe no mundo real, pode ser simbolizado, né? E aí é que é legal, porque a linguagem ela vai se dividir em linguagem verbal, não verbal, e neste caso aqui no livro, traz uma linguagem mista. Então, essa linguagem não verbal, ela é utilizada nas imagens, né? Ela é utilizada nas imagens, nos sons, nos sinais. Elas são utilizadas para comunicar. Sinal de trânsito nos comunica, os desenhos nos comunicam. As cores passa por comunicação, a placa de sinalização, os gestos, as mímicas, são uma linguagem não verbal. E a linguagem verbal, ela é utilizada por palavras escritas e não faladas, né? Um recado, uma letra de música, uma conversa por telefone. Aqui nós estamos utilizando esse meio de comunicação, né? Então, embora essa distinção seja importante
que a gente entenda, na prática empregamos frequentemente uma linguagem mista, porque é exatamente na linguagem mista que vai ter a linguagem verbal e não verbal simultaneamente, né? Isso fica bem claro quando falamos e gesticulamos ao mesmo tempo. Aí você tem linguagem verbal e linguagem não verbal, tá? E toda a comunicação não verbal pode ser transmitida em linguagem verbal, assim como a cor verde do sinal de trânsito é uma imagem. Por exemplo, ela é codificada pela palavra siga, não é isso? Então, a linguagem verbal ela pode ser escrita ou falada. Ela, escrita e falada, são comuns, né? A maior parte das línguas e frequentemente servem de peso para julgar nossas pessoas. É interessante isso. Ao longo da história, né, da construção da nossa sociedade, nós avaliamos as pessoas de acordo com como elas falam, como elas escrevem. O que deve lembrar aqui que é um procedimento completamente inadequado, porque aí a gente vai bater numa discussão de preconceito linguístico, né? O preconceito linguístico é um erro pensar que todos falam da mesma forma no dia a dia. Então percebemos isso claramente quando nós falamos e trazemos na fala diferentes contextos, vivências diferentes, de locais diferentes, né? Aparecem palavras que não são conhecidas nossas. Então esse fenômeno da diversidade da língua é que nós damos o nome de variação linguística. E o fato, né, todas essas formas de variantes de uma língua são igualmente ricas e expressivas e atendem à nossa necessidade daquele grupo social específico. Então, apesar disso, existe ainda muita discriminação de uma língua ou de uma variante. Por isso que nós vamos falar também do preconceito linguístico, né? Então, não há língua feia ou língua bonita, língua fácil ou difícil, inferior ou superior. É importante que vocês, nós, fiquemos, né, nós sabemos nos expressar de acordo com a situação, de acordo com o contexto de uma língua. Então, quando nós estamos num meio informal, é claro que a nossa linguagem ela é uma linguagem preocupada com a norma padrão. Agora, quando nós estamos num meio formal, mesmo sendo utilizado nas redes sociais, e aí aquilo que o Romário chamou a atenção, de corrigir o erro, de fazer referência ao erro, né? Mas nós estamos de uma maneira formal. E aí, quando nós estamos dentro dessa estrutura formal, o padrão da língua é um padrão de uma norma culta. É por isso que é bom ficar claro isso, né? Então, o livro de vocês começa a falar sobre isso. Em nosso dia a dia, empregamos a linguagem para nos comunicar. Para isso, podemos utilizar palavras, gestos, símbolos, desenhos, expressões faciais, cores, etc. Aquilo que eu acabei de falar. A tirinha apresentada na leitura 1 é formada por imagem. Então, você tem textos não verbais. E a palavra, né, um texto escrito. E aí começa a trazer aqui um cartoon, né, uma charge, um panfleto sobre, né, a questão do meio ambiente. E aí vem algumas questões para vocês responderem, né, e vem um texto a seguir chamado A Vida. Esse texto vocês precisam fazer a leitura com calma, né, para vocês fazerem a interpretação. Então diz assim: na água do rio que procura o mar, no mar sem fim, na luz que nos encanta, na montanha que aos seres se levanta, no céu sem raias que deslumbra o olhar, no astro maior, na mais humilde planta, na voz do vento, no clarão solar, no inseto vil, no tronco secular, a vida universal palpita e canta. Vive até no seu sono a pedra bruta, tudo vive, e na noite, e na alta noite, na nudez de tudo, essa harmonia se escuta. Correndo os ares na amplidão perdida, essa música doce é a voz, talvez, da alma de tudo, celebrando a vida. Bonito esse poema, né? Do Olavo Bilac. São poesias infantis. Aqui vocês têm, né, a possibilidade de fazer uma releitura
fazer essa interpretação, e o exercício pede exatamente isso, que vocês façam a interpretação. Esse é o livro onde consta aquela poesia, tá? Então nós temos um exercício, e aqui embaixo ele comenta sobre a linguagem verbal, ocorre por meio de emprego de palavras, faladas ou escrita. A linguagem não verbal pode ser apresentada por imagem, dança, sons, gestos, aquilo que está no início do livro. E a mista, né, a utilização da linguagem verbal e não verbal. E aqui há um exercício, né, uma tirinha pesada e medido também. Mutini, ele tem umas tirinhas muito boas, uma linguagem muito boa. E nós entramos na flexão do substantivo. Nós vimos nas aulas passadas sobre o gênero do substantivo. Nós falamos a respeito, né, de número singular e plural, gênero masculino e feminino, né? E a outra flexão que nós iremos trabalhar é a flexão de grau do substantivo, né? Não fizemos ainda referência ao grau do substantivo, mas nada tão escrabudo, ou então assim, nunca ouvi falar, nunca estudei isso. Não é verdade, porque nós temos 2 graus no substantivo, o diminutivo e o aumentativo, né? Aqui no próprio livro traz o peixinho e peixão, né? Esse é um assunto que nós vamos abordar, eu acho que na 3ª semana de maio, né? E que nos traz a produção escrita tirinha, que fizemos um trabalho sobre uma historinha que vocês tinham que fazer suspense ou então humor. Essa prática eu vou considerar que é no trabalho que vocês apresentaram. Tem um conto, né, da Magali e do Dudu, que é o exemplo da tirinha, e nós vamos ter uma interpretação também, onomatopeia, né, uma figura de linguagem. Esse capítulo é um capítulo muito bom, né? E então, o que eu quero que vocês entendam é que a nossa aula, né, de hoje, ela vai trabalhar a correção, né, da páginas 87 a 100, e nós vamos fazer a correção, né, do que tem na nossa plataforma e iniciar o 2º bimestre, né, com linguagem verbal e não verbal e mista. Portanto, não é um assunto, né, velho, novo, é um assunto conhecido, tá bom? E é isso aí, gente. Vamos para a sala de aula. Até mais, Curica. Claro, saudade. Isso é uma coisa muito forte. Não vejo a hora de ver vocês, tá bom? Beijo.